Samaria. Assim que o neném nasce, até aproximadamente 3 meses de idade, o neném mal consegue erguer a cabeça e na posição que a gente deixa é a posição que ele fica, ele não consegue virar. Então os acidentes mais comuns nessa faixa etária são, primeiro, trauma, que é o neném cair do trocador, cair do colo da pessoa que está carregando. Para a gente prevenir isso é nunca deixar o neném sozinho, nunca deixar o neném sem proteção. E tudo que a gente for fazer com o neném, dar banho, troca de fralda, é separar primeiro todo o material e por último pegar o neném para não ter que sair e deixar o neném sozinho. O neném pode virar, a gente descobrir que ele vira num dia que ele coincide dele cair. Outro acidente nessa faixa etária é intoxicação. Como o neném ele não consegue se movimentar, a intoxicação vai ser com remédio que a gente vai dar. Uma dica importante é nunca pingar as gotinhas direto na boca do neném, porque muitas vezes na última gotinha pode cair 3 gotas de uma vez e isso já ser o dobro da dose que o neném deveria receber. É importante a gente pingar essas gotinhas numa colherzinha ou num copo antes, ou mesmo numa seringa antes de administrar para o neném. Outro acidente importante nessa faixa etária são os acidentes que acontecem no banho. Então, queimadura e afogamento. Então, a gente, antes de colocar o neném no banho, sempre testar a temperatura, que a gente pode usar a parte mais sensível, mais fina da nossa pele para testar essa temperatura, ou então usar um termômetro de banheiro, que a gente vai deixar boiando na banheira durante mais ou menos 3 minutos, e esse termômetro deve marcar entre 36 e 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo. Afogamento nessa faixa etária no banho, principalmente quando a gente vira o neném, quando o neném está de bruço na banheira. Deixar sempre o neném inclinado e ele apoiado, queixo apoiado no nosso antebraço. Nunca deixar ele muito retinho, porque ele pode respirar aquela água do banheiro. Uma coisa importante também em relação à queimadura é a administração de mamadeira quente para o neném. Então, o ideal é a gente fazer se a água for confiável, fazer a mamadeira em temperatura ambiente, se não sempre testar a temperatura antes de dar essa mamadeira para o neném. Uma outra coisa importante também, quando a gente aquece essa mamadeira no micro-ondas, muitas vezes ela fica de temperaturas diferentes. Então pode ter alguma parte ali que realmente está muito quente e pode queimar a boca do neném. Um outro acidente comum nessa faixa etária é a asfixia. O que é isso? É o neném sufocar, ou com leite ou com objetos pequenos. Quando a criança sufoca, a primeira reação dela é tossir, né? Para evitar isso, o que a gente deve fazer? Depois que o neném mamou, sempre posicionar ele em pezinho, aproximadamente de 5 a 15 minutos, para que se o neném tiver ar no estômago, que ele consiga arrotar, e só depois disso deitar o neném, e evitar que brinquedos com objetos pequenos, principalmente brinquedos às vezes grande, bichinho de pelúcia que tem o olhinho colado, muitas vezes o neném pode ir adquirindo habilidade, arrancar isso, engolir e sufocar com esses objetos pequenos. Samaria.